ZYL 338, 900 kHz. Rádio Andradas Limitada. Vinícola AM. Sua melhor companhia. Avenida Hermenegildo Donati, 199. Andradas, sul de Minas. Emissora da Organização Vicente Salles. Agora na Rádio Vinícola, no ar, Jornal da Cidade. Os principais fatos do dia, da cidade e região. Jornal da Cidade. Oferecimento: Sindicato dos Agricultores, Familiares e Trabalhadores Rurais de Andradas, Ibitura e Caldas. É hora de noticiar os fatos e acontecimentos de Andradas e região. Diretamente dos estúdios da Rádio Vinícola AM. Jornal da Cidade, com Felipe Avelino e Francisco Soares. Olá, bom dia para você que nos acompanha em todo o sul de Minas e leste paulista. Hoje é quarta-feira, 7 de julho de 2021. E vamos às principais notícias de Andradas e toda a região. Andradas recebe mais 2.000 doses de vacinas contra a Covid-19. Governo de Minas divulga calendário de vacinação contra a Covid por idade. E você também vai ouvir no Jornal da Cidade. Em entrevista, a secretária de Saúde, Ana Beatriz Saceron, fala sobre a situação da Covid em Andradas e tira dúvidas de como ser o monitoramento de pessoas contaminadas pelo vírus. Vale recorre contra a indenização de R$1 milhão para herdeiros de vítimas da tragédia de Brumadinho. Andradas vacina pessoas de 47 anos contra a Covid-19 nesta quinta-feira. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais aprova a PEC que permite transferência direta a municípios. Santa Casa de Poços de Caldas recebe doação de 10 colchões pneumáticos. Jornal da Cidade explica como será a nova etapa do auxílio emergencial. Prefeitura de Jacutinga volta a permitir venda de bebidas alcoólicas nos finais de semana. Estrada de São Pedro de Caldas recebe aplicação de massa asfáltica. Operação da Polícia Civil resulta em prisões e apreensão de armas de fogo. Leste Paulista, prefeitos de Mogi Guaçu, Mojimirim e Itapira decretam o fim do lockdown noturno. INSS alerta sobre o novo golpe contra aposentados e pensionistas. Agências bancárias ficarão fechadas no estado de São Paulo nesta sexta-feira. Momento agro, o preço da soja dispara, uva e maçã também ficam mais caras e contratação de crédito rural cresce 27%. Confira também a cotação do café para Andradas e todo o país. Confira também tudo que rolou no mundo do esporte com André Luiz. Assista o Jornal da Cidade pela internet. Acesse a fanpage da Rádio Vinícola no Facebook. O seu Jornal da Cidade dessa quarta-feira já está no ar. Destaque desta edição. Estamos no ar e a gente começa a edição de hoje falando sobre as novas remessas de vacinas contra a Covid-19. O governo de Minas Gerais distribuiu na manhã desta terça-feira, dia 6, mais um lote de vacinas contra a Covid-19. Essa é a 28ª remessa de vacinas enviadas pelo Ministério da Saúde ao Estado de Minas. Os imunizantes foram destinados às unidades regionais de saúde do Estado. De acordo com a Secretaria de Saúde de Minas Gerais, são no total 867.010 doses, sendo 342.300 da Janssen, 304.750 da AstraZeneca e 219.960 da Pfizer. Para o município de Andradas serão destinadas 2.108 doses, 612 da Pfizer, 906 da Janssen e 590 da AstraZeneca. As 342.300 doses da Janssen serão destinadas às pessoas entre 55 a 59 anos, população privada de liberdade, funcionários do sistema penitenciário, trabalhadores de transporte ferroviário, trabalhadores de indústrias e caminhoneiros.
Já as 304.750 doses da AstraZeneca imunizarão pessoas com comorbidade e com deficiência permanente. As 219.960 doses da Pfizer serão destinadas à população entre 55 e 59 anos, trabalhadores de indústrias e trabalhadores de limpeza urbana. Notícias. E a vacinação continua em Andradas. Amanhã, quinta-feira, pessoas de 47 anos podem se imunizar. A imunização acontece no horário de 7 às 11 horas na tenda em frente ao Asilo São Vicente de Paulo, em sistema de drive-thru. Pois é, para se vacinar, a pessoa precisa ter em mãos a carteirinha de vacinação, comprovante de residência, CPF e o cartão nacional do SUS. Aproveite o momento da imunização para levar alimentos não perecíveis ou materiais de limpeza que serão doados para a Santa Casa de Andradas. Em caso de dúvidas ou mais informações, é só ligar para o telefone 35 3731 3313 no horário das 7 às 13 horas, de segunda a sexta-feira. Jornalismo Vinícola AM. Bom, a gente troca de assunto agora e ontem a Assembleia Legislativa de Minas Gerais aprovou em primeiro turno a proposta de emenda à Constituição PEC 68/21, que possibilita a transferência direta aos municípios de 1,5 bilhões de reais do acordo firmado entre o governo, Vale e instituições de justiça para a reparação dos danos causados pelo rompimento da barragem de Brumadinho na região metropolitana de Belo Horizonte. Foram 70 votos a favor da PEC, 3 contrários e 1 em branco. Eram necessários 48 votos favoráveis para a aprovação. As prefeituras de Minas estão mais perto de receber diretamente no caixa dos municípios parte do dinheiro que vai ser pago pela Vale ao governo do estado. Isso porque está aprovado em primeiro turno pela Assembleia a proposta de emenda à Constituição que permite a destinação de 1 bilhão e 500 milhões de reais às prefeituras sem necessidade de assinatura de convênios. O assunto provocou um intenso debate entre os parlamentares. Esses recursos fazem parte do acordo judicial assinado pela mineradora com o executivo, como forma de compensar e reparar os danos provocados pela tragédia de Brumadinho em 2019. O rompimento da barragem matou 270 pessoas e provocou graves danos ambientais. O acordo é de quase 38 bilhões de reais, sendo que 11 bilhões vão cair no caixa do estado e, por isso, estão em tramitação na Assembleia. Desses 11 bilhões, os deputados propõem na PEC 68 de 2021 o envio direto para os municípios de 1 bilhão e 500 milhões de reais, sem a necessidade de convênios. O deputado Guilherme da Cunha, do Novo, partido do governo, é contra a proposta. O problema que impede a transferência especial na forma de cheque em branco desses recursos para os municípios não está na nossa Constituição. O problema está na destinação expressa dos recursos previstas no acordo que foi homologado na Justiça e transitou em julgado. Coisa julgada, protegida até de modificações posteriores da lei ou da Constituição, por força do artigo 5º, inciso 36 da Constituição da República. Já o deputado André Quintão, do PT, líder do bloco de oposição, rebateu o argumento e defendeu a iniciativa. É uma questão de afirmação da prerrogativa do Poder Legislativo. Será que no meio de uma pandemia, a prioridade é gastar 40, 50 milhões com reforma logística, energética da cidade administrativa? Será que não é exatamente nesse momento que deveríamos redirecionar essa parte do recurso, compreendida como reparação de todo o Estado? Não se trata aqui de atrapalhar o governo, se trata de aperfeiçoar a destinação desse recurso. A PEC, que destina parte do dinheiro do acordo da Vale diretamente para o caixa dos municípios, ainda precisa ser votada em segundo turno para virar lei. E apesar da previsão de recursos adicionais desse acordo, o governo de Minas deve começar 2022 com um rombo de 12 bilhões e 400 milhões de reais nos cofres públicos.
anos. Esta é a estimativa de déficit para o ano que vem, prevista no projeto da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, aprovado em turno único pelo plenário da Assembleia. A LDO orienta a elaboração do orçamento do Estado, ao indicar projeções de arrecadação, receita e gastos para o ano seguinte. De acordo com o texto, Minas projeta uma receita de 116,2 bilhões, quase 10% maior do que 2021, mas uma despesa também maior, de 128,6 bilhões, 5,5% mais alta. No projeto encaminhado à Assembleia, o Executivo ressaltou que essa previsão, no entanto, é incerta, em função da instabilidade econômica provocada pela pandemia de Covid-19. Flávio Júnior. O tempo e a temperatura. Bom dia, Felipe. Bom dia, Francisco e ouvintes do Jornal da Cidade. Vamos à previsão do tempo. A presença de uma massa de ar seco e frio mantém o tempo estável nesta quarta-feira em Andradas. As temperaturas seguem baixas e podem haver geadas na Serra da Mantiqueira. Neste momento, os termômetros marcam 17 graus. À tarde, a máxima prevista é de 23. Os índices de umidade do ar seguem baixos e está avaliado em 54%. E não há previsão de chuva para esta quarta-feira. Já para amanhã o tempo não muda, mínima de 10 e máxima de 23 graus. As informações são do Somar Meteorologia. Eu volto amanhã com mais previsão do tempo. Cleiton Carioca para o Jornal da Cidade. Uma boa tarde a todos. E agora saiba como fica o tempo na região sudeste. E agora, o tempo e a temperatura. Nesta quarta-feira, 7 de julho, a entrada de umidade favorece o aumento de nebulosidade e chuva fraca na costa de São Paulo e Rio de Janeiro. Mas o grande destaque continua sendo a alta amplitude térmica na maior parte da região e as tardes secas, com baixos níveis de umidade. A temperatura varia entre 6 e 30 graus. Já a umidade relativa do ar fica entre 12 e 93%. As informações são do Somar Meteorologia. Poliana Fontenelle, o tempo e a temperatura. Momento Agro. No Giro Rural de hoje, preço da soja dispara, uva e maçã também ficam mais caras e a contratação de crédito rural cresce 27%. Depois de cair para a casa dos R$ 140 no fim de junho, o preço da soja voltou a subir com força e passou de R$ 160 a saca em Paranaguá, apontam dados do CPEA. Muito desse movimento está relacionado ao mercado internacional, que foi afetado pela notícia de que a área de cultivo de soja nos Estados Unidos pode ser menor que o esperado. Também pesa a nova sequência de altas do dólar, que ficou mais caro nos últimos 10 dias, o que tem impacto direto nas exportações. A CEAGESP divulgou um balanço sobre o comportamento dos preços nesta semana. Entre os produtos que estão mais caros, destaque para a uva Niágara, maçã gala, pera importada, chuchu, pimentões verde, vermelho e amarelo, salsão e cebola roxa. Nos casos de mamão formosa, manga-tome, mandioca, mandioquinha, alface americana e couve-flor, os valores estacionaram. E entre os itens que estão mais baratos na CEAGESP, dá para citar melão amarelo, melancia, mamão papaya, pepino comum, beterraba, rabanete, repolho verde e as alfaces crespa e lisa. E os agricultores brasileiros contrataram cerca de 271 bilhões de reais do crédito rural no Plano Safra 2021, que terminou em junho, alta de 27% na comparação com o ciclo anterior, informa o Ministério da Agricultura. A maior parte da verba, cerca de metade, aplicada em custeio. Destaque ainda para um avanço de 56% nas contratações de crédito para investimento, que bateram 76 bilhões de reais. Para o Ministério, isso é consequência do bom momento do setor, com preços em alta no geral e uma safra recorde de grãos, o que aumenta a confiança do produtor. Cotação do café.
A saca do café tipo 6 e tipo 7 está sendo vendida a R$ 785 em Andradas. E agora você confere a cotação do café e do milho para todo o país. O preço da saca de 60 quilos do café arábica teve queda de quase 3% nesta quarta-feira em São Paulo, com venda a R$ 817,13. O preço da saca do café robusta teve alta de cerca de 2%, com venda a R$ 513,27. O valor da saca do açúcar cristal teve queda de quase 1% em São Paulo, sendo comercializada a R$ 115,93. Em Ribeirão Preto, a saca do açúcar bruto é vendida a R$ 117,00, a R$ 120 em Maringá e a R$ 118,00 no Triângulo Mineiro. O preço da saca do milho teve alta de quase 1%, sendo comercializada a R$ 94,44 em São Paulo. Em Uberaba, a saca do milho tem cotação de R$ 89,00. O preço da saca do milho é cotado a R$ 80,00 em Rondonópolis, a R$ 100,00 em Campinas. Os valores são do Canal Rural e Cepeia. Reportagem Cristiano Gorgomilos. Do Econômico. Vamos à cotação do dólar, que opera em baixa nesse momento, está sendo comercializado agora a R$ 5,20, em baixa de 0,11%. O euro também opera em baixa, está sendo cotado nesse momento a R$ 6,14, em baixa de 0,28%. Jornal da Cidade. O INSS fez um alerta sobre um novo golpe contra aposentados e pensionistas. Segundo o Instituto, golpistas estão se aproveitando de reuniões que o INSS realiza em alguns benefícios para tentar obter dados pessoais dos beneficiários. As abordagens podem ocorrer por carta, e-mail, telefonemas ou mensagem de celular. O Instituto Nacional de Seguro Social alerta que golpistas estão se aproveitando das revisões que o INSS realiza em alguns benefícios para tentar obter dados pessoais dos beneficiários. As abordagens podem ocorrer por carta, e-mail, telefonema ou mensagem de celular. O INSS orienta que, para evitar cair nesse tipo de golpe, é importante ficar atento às seguintes dicas. Mantenha sempre atualizados os seus dados de contato, como telefone, e-mail e endereço. Isso deve ser feito pelo Meu INSS ou pelo telefone 135. Caso alguém faça qualquer comunicação pedindo dados ou fotos em nome do INSS, não atenda a solicitação, desligue a ligação e bloqueie o contato. O INSS nunca entra em contato direto com a pessoa para solicitar dados, nem pede o envio de fotos de documentos. O número do SMS usado pelo INSS para informar os cidadãos é o 280-41. O INSS nunca manda links, nem pede documentos por meio de mensagens de texto. Sempre que o INSS convoca o cidadão para apresentar documentos, essa convocação fica registrada no Meu INSS e pode ser verificada também pelo telefone 135. A pessoa deve utilizar apenas os canais oficiais de atendimento para cumprir qualquer solicitação do INSS, seja para agendar um serviço ou entregar algum documento. Esses canais são o aplicativo e site Meu INSS ou as agências da Previdência Social. É bom saber que quando alguém liga para o telefone 135 ou é atendido pelo chat humanizado da Elo, o atendente pode pedir algumas informações. Esse é um procedimento de segurança para confirmar a identidade de quem telefonou ou acessou o chat. Na revisão administrativa, o INSS está notificando os beneficiários apenas por carta enviada para o endereço cadastrado nos sistemas. Se a pessoa não for localizada, a notificação ocorre por publicação no Diário Oficial da União. Para denunciar tentativas de golpes à ouvidoria do INSS pela internet, basta acessar o site falabr.cgu.gov.br ou usar o telefone 135. Caso tenha sofrido um golpe, registre um boletim de ocorrência e comunique aos órgãos envolvidos, por exemplo, o próprio INSS e o banco em que recebe o benefício, se for o caso. Gilson Santa Fé.
Jornal da Cidade. Jornal da Cidade. Entrevista. O isolamento domiciliar é uma das medidas prioritárias para conter a disseminação do coronavírus, pois é através dele que se pode reduzir a propagação da doença. E para tirar dúvidas sobre esse e outros assuntos, o Jornal da Cidade recebe a secretária de Saúde de Andradas, Ana Beatriz Saceron. Bom dia, Ana. Bem-vinda ao Jornal da Cidade. Bom dia, muito obrigada pela oportunidade mais uma vez. Ana, antes da gente começar a falar sobre monitoramento, eu queria que você falasse sobre aquela polêmica das vacinas da AstraZeneca. Andradas não recebeu vacinas com a validade vencida? Não, nenhuma unidade de vacinas vencidas, de nenhum fabricante, né? E também nenhuma unidade de vacinas vencidas da AstraZeneca. Então, é uma informação que não é verdadeira. É importante que a população saiba que a equipe ela é muito comprometida com todos esses cuidados, tanto no controle das datas de validade, quanto no controle de temperatura das vacinas. Então, todos podem vacinar de acordo com o seu chamado, com muita tranquilidade. Aproveito para reforçar a importância das 2 doses. Todo mundo que teve a oportunidade de ser chamado, é importante que compareça, né, sempre nas oportunidades que são divulgadas, para fazer a primeira e também a segunda dose. A partir de 15 dias dessa segunda dose é que nós consideramos o indivíduo realmente imunizado contra a Covid-19. Certo. Ana, por que a população não deve escolher a vacina que ela deve tomar? Todas as pesquisas mostram a eficácia de todos os laboratórios que são aprovados pela Anvisa. A gente sempre reforça que a melhor vacina é aquela que chega primeiro até os seus braços, né? Seu braço. Então, que não há necessidade de escolha. Todas elas têm sua cobertura, têm sua eficácia e é a única forma de combatermos o vírus. Certo. Bia, agora falando sobre monitoramento, como que funciona esse processo? Ele é igual para todas as pessoas? Quantos dias a pessoa deve ficar isolada? Nós estamos há mais de um ano de pandemia e as pessoas ainda têm muita dúvida em relação a isso, porque a Covid-19 tem peculiaridades, é um assunto complexo de ser entendido. Então, a primeira orientação. Hoje, mesmo no tempo frio, e a pessoa relatando que sempre nessa época fica resfriado, tem sintoma gripal, é importante que a primeira suspeita é que seja contaminação por coronavírus, né, pela Covid-19. Então, mesmo que você sempre tenha tido nessa época do ano um resfriado, agora é diferente. A suspeita é que seja Covid. Então, diante do primeiro sintoma, deve ser procurado um atendimento médico, né? Pode procurar o seu médico de confiança ou uma unidade básica de saúde mais próximo da sua residência ou a própria policlínica para o atendimento. Quando você é atendido por um profissional de saúde, com sintomas gripais, é calculado a data correta para a realização do teste. Enquanto esse resultado não sai, você deve manter o isolamento, suspeitando que você esteja com Covid. O isolamento é da pessoa com sintomas e também dos contatos próximos, as pessoas que moram no mesmo domicílio, que têm aquele contato muito íntimo com a pessoa que tem o sintoma gripal. Quem tem o sintoma gripal deve ficar isolado por no mínimo 10 dias. Quem tem o contato próximo fica isolado por 14 dias, contando a data de início dos sintomas da pessoa que apresentou esses sintomas. Sempre deve ser contado no dia seguinte, então 24 horas depois que apareceu os sintomas. Começou a ter sintomas no domingo, então coriza, dor de cabeça, tosse, né? Dores no corpo, mal-estar, sensação de uma gripe mesmo. Apareceu no domingo, começa a contar a partir de segunda-feira por 10 dias o isolamento. Mesmo dando os 10 dias, a pessoa só pode sair do isolamento depois que ele estiver pelo menos 24 horas sem nenhum sintoma e sem estar tomando nenhum remédio para esse controle desses sintomas. Só aí que ele é liberado do monitoramento. Nesse período, existe, então, o risco eminente de contaminação. Então, esses cuidados eles devem ser tomados para a pessoa não sair de casa
a não ser que seja para procura de atendimento médico, né, para procurar um primeiro atendimento, um retorno, realização de algum exame que seja solicitado pelo médico, ou diante do agravamento do quadro, procurar novamente por ajuda médica. Só nesse caso em que a pessoa é autorizada a sair da sua residência. Só para cuidados em relação à sua saúde. Até para compra de medicações, compra de qualquer produto de sua necessidade básica, é importante que seja solicitado via telefone, que tenha todo um cuidado na hora de receber o que foi encomendado, mas jamais circular pela cidade com qualquer sintoma gripal. Certo. O que a gente vê hoje, né, Beatriz, por exemplo, uma pessoa mora numa casa com os seus familiares e uma pessoa está com suspeita, está em monitoramento isolada. As outras pessoas que moram com ela não ficam também. Esse né? é um problema. Esse é o grande problema, porque as outras pessoas podem estar contaminadas, elas podem ser assintomáticas e podem estar lá transmitindo doenças sem saber, né? Sem saber. É isso mesmo? É isso mesmo. Por isso é uma questão de responsabilidade social. A gente entende que é difícil ficar em casa, no isolamento, principalmente as pessoas que moram na mesma residência e que às vezes não têm o sintoma. Então, para eles, nossa, não justifica estar isolado. Mas existe um risco, sim, de estarem contaminados, de passarem esse vírus para outras pessoas que podem, inclusive, ter um agravamento da saúde, necessidade de internação, complicação, risco até de óbito. Então, é por amor ao próximo que a gente deve controlar a ansiedade e aguardar o período certo do isolamento. Temos também um período de manifestação do vírus. Por isso que quem tem contato próximo fica um período de isolamento maior do que quem manifestou os sintomas. Porque nós temos esse risco de transmissão 2 dias antes do aparecimento dos sintomas até 10 dias depois. Então, por isso, esse controle que deve ser seguido e o descumprimento gera complicações, inclusive, para a pessoa que não obedece o isolamento. Né? Certo. Beatriz, caso algum contato domiciliar apresente sintomas gripais nesse período de isolamento, deverão sinalizar ao serem monitorados? Esses deverão também passar por um atendimento clínico? Sempre procurar atendimento médico diante de qualquer manifestação de sintomas, né? E manter o isolamento. Então, muitas vezes, se você não tem sintoma nenhum, não há necessidade de repente, procurar uma ajuda médica. Mas começou a apresentar os sintomas, o quanto antes procurar por atendimento. A gente observa que quem procura um atendimento de forma mais precoce tem muito menos chances de complicações da doença. Então, é importante procurar sempre por um atendimento médico. A partir do início dos sintomas, a pessoa já deve manter o isolamento. Essa informação ela é divulgada constantemente. Então, não há necessidade da assinatura de um termo de isolamento para que você já cumpra o isolamento. Apresentou sintomas ou mora na casa de alguém que apresentou sintomas gripais, deve manter o isolamento. Eu estou falando isso porque constantemente nós recebemos, né, ligações. Ninguém me falou que eu deveria ficar isolado. Diante dos sintomas gripais, você deve ficar isolado, independente se assinou ou não uma documentação, né? Mas toda vez que você procura um atendimento médico, esse médico precisa fazer uma notificação dos sintomas gripais. Diante dessa notificação, existe um termo de isolamento em que a pessoa se responsabiliza pelo isolamento e pelo isolamento das pessoas que moram na mesma residência. Então, é sempre importante informar corretamente quem mora na sua residência e todos devem ficar em isolamento domiciliar. A omissão de informações ou o descumprimento nos leva ao encaminhamento do caso da pessoa à delegacia de polícia civil. É investigado um crime contra a saúde pública. Certo, e essa seria até a próxima pergunta que eu ia te fazer, se tem alguma penalidade de alguém que não cumpra corretamente o monitoramento. Sim, é uma questão muito séria. Os casos eles são encaminhados com um relatório detalhado, data de início dos sintomas, né?
as orientações que as pessoas recebem em relação ao isolamento e, diante de qualquer denúncia, o caso passa a ser encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil para investigação e providências cabíveis, né? Então, a pessoa responde criminalmente pelo descumprimento, uma vez que ela está colocando outras pessoas em risco. A gente fala que a pandemia, ela é uma questão de saúde pública, é um risco de todos. Então, cada um deve fazer a sua parte para o bem de todos. Certo. Beatriz, quais cuidados a pessoa deve ter em casa para evitar a transmissão, se tiver aí um caso de pessoas contaminadas na casa? Isso realmente é muito comum, né? Famílias inteiras acometidas. E as manifestações de doença em diferentes situações dentro da própria família. Sim. Alguns assintomáticos, outros com quadros leves, outros necessitando de internação, de moradores do próprio domicílio. Então, início dos sintomas. Sempre higiene pessoal, então, usar a máscara dentro de casa, higienizar bem o ambiente, manter o ambiente muito ventilado, realizar constantemente a higienização das mãos, lavar as mãos com sabão, água, utilizar o álcool gel em algumas situações em que não é possível ficar lavando as mãos, separar o banheiro quando possível, então utilizar um banheiro específico para quem está com sintomas gripais, jogar sempre o lenço de papel que utiliza, por exemplo, no caso de o nariz escorrendo, ou no lixo, fechar bem esse lixo, ter muito cuidado ao manusear objetos, não realizar as refeições junto com outras pessoas, porque no momento da refeição a máscara é retirada, então as pessoas estão mais expostas. Tossir e espirrar utilizando antebraço, próximo do cotovelo, para evitar a dispersão das gotículas no ar, né? Então, é sempre e aumentar ainda mais os cuidados dentro da própria casa, né? Não compartilhar a mesma cama, não compartilhar objetos, pelo menos por 10 dias. Isso até o finalzinho, no momento em que a pessoa não tem mais sintomas. Esse é o cuidado dentro de casa. E se for sair de casa, que seja só para procurar o atendimento médico. Se a pessoa não tem condições de ir sozinha dirigindo, a pessoa que esteja do lado, as duas, com a máscara facial, bem colocada, máscara de qualidade, bem adaptada, manter a ventilação do veículo e sair só quando estritamente necessário. Certo. Beatriz, você falou aí a questão, né, dos banheiros, dos sanitários. A realidade do brasileiro, na maioria, é que uma casa tem apenas um toalete, né? Como que funciona? A pessoa que está contaminada, após ela usar aquele ambiente, ela tem que fazer toda a limpeza daquele local? O ideal é realizar a limpeza do local, dar um tempo entre um uso e outro, quando possível. Se for uma pessoa que vai utilizar para tomar banho, que tome banho por último, né, higienize bem o local. A outra pessoa também entre com muito cuidado da higienização das mãos, né? Utilizar a máscara dentro do ambiente. O ideal é que essa pessoa não manipule alimentos. Se for imprescindível, que seja com o uso rigoroso da máscara, a higienização das mãos, evitar levar as mãos aos olhos, ao nariz, sem que depois seja feita a correta higienização. Então, são os cuidados básicos, porém, quando você tem uma pessoa sintomática dentro de casa, todos esses cuidados devem ser redobrados, né? Aumentar a frequência de realização, principalmente no período frio, tomar mais o cuidado de manter o ambiente mais aberto, com circulação de ar, para proteger a sua própria família, né? Certo, nessa época do ano que está tão frio, né? Às vezes as pessoas não gostam nem de abrir as janelas, né? Gostam de ficar mais junto, que isso é o normal do ser humano, né? Que ninguém gosta de passar frio, mas nessa época tão difícil que a gente está passando, ter o ambiente arejado é essencial, né, Bia? É essencial. Nós temos a dispersão de partículas maiores, que são as gotículas, e partículas que são invisíveis aos nossos olhos, né, que são os aerosóis. Então, sempre que você está a uma distância menor que 1,5 metro de outra pessoa e sem o uso de máscara, é muito arriscado, principalmente se você está num ambiente fechado com pouca ventilação.
Então, é importante manter as janelas abertas, capricha mais no agasalho, mas deixa a circulação de ar ventilando. Isso para as pessoas que têm os sintomas gripais, mas também para as pessoas que não estão apresentando o sintoma gripal. Na empresa, no seu local de trabalho, se não for possível, janelas e portas abertas, que o ar-condicionado, o aparelho de ar-condicionado, seja constantemente higienizado, que empresas especializadas mantenham a limpeza desses aparelhos. Certo. Beatriz, e como que é feita o rastreamento desses contatos? É através da ficha de notificação, em que os estabelecimentos de saúde são obrigados a fazer a inserção dos dados no sistema. Então, precisa ser feita a notificação, que a gente chama de notificação compulsória. Qualquer médico que atenda um paciente com sintoma gripal, ou laboratório, porque às vezes a pessoa procura para fazer uma testagem diretamente no laboratório, ou uma farmácia. Então, passou com qualquer tipo de sintoma gripal, é obrigatória a notificação compulsória no sistema, né? Aí, essa notificação ela é rastreada pelo Serviço de Epidemiologia e nós começamos a realizar o contato com esse caso notificado. O contato e o monitoramento desses casos. É importante, Felipe, que a gente enfatize que o monitoramento, ele não é só em relação ao cumprimento ou não do isolamento domiciliar, mas é o monitoramento do quadro clínico da pessoa. Se ela está melhorando, se ela já procurou atendimento médico, se ela já está sendo medicada para os sintomas, né? Se está tendo uma melhora desses sintomas ou uma piora. Se o teste está sendo calculado em relação à data de início dos sintomas, para que seja feito na data certa. Nós temos casos em que os testes não são considerados, porque não são feitos na data certa. Então, na verdade, nós monitoramos o paciente, o quadro clínico do paciente e, claro, sempre reforçando a importância do isolamento nesse período de transmissão. Então, a partir da notificação, é feito o contato da equipe da epidemiologia, que são normalmente profissionais da saúde e que são treinados, capacitados. Os protocolos que são recebidos também pelo Ministério da Saúde, pelo governo, eles são atualizados constantemente. Então, essas pessoas elas têm essas informações atualizadas e então estão preparadas para esse monitoramento. Então, a forma de a forma de monitoramento ela é por telefone e WhatsApp, normalmente. E ela é igual, então, no Brasil inteiro, já que vem do Ministério da Saúde? A metodologia ela é igual. Nós respondemos pela Regional de Pouso Alegre, né, que também monitora o nosso trabalho em relação a estarmos, né, mantendo esse monitoramento na cidade. Essa metodologia ela é semelhante. Nós utilizamos hoje o WhatsApp como uma ferramenta, porque muitas vezes as pessoas preferem do que a troca de mensagens, do que a ligação em si, né? Mas nós temos até um diferencial no município, que sempre que é possível o contato, nós monitoramos diariamente esses pacientes. Alguns municípios monitoram no dia de início, em que a ficha de notificação é enviada para o Serviço de Epidemiologia, e depois na alta do paciente. Então, nós fazemos um serviço mais abrangente. Recebemos a ficha, monitoramos, realizamos algumas perguntas, são questionadas para que a gente consiga fazer esse monitoramento de forma mais fidedigna, né? Se outras pessoas começam ou não a apresentar os sintomas, nós calculamos a data de teste, nós encaminhamos para as unidades que realizam testes, que também entram em contato para agendar esse teste. Nós monitoramos depois o resultado deles até o final da cadeia, que é a alta do monitoramento mesmo, por melhora, por recuperação, né, do caso dos pacientes, a maior parte por recuperação. Mas nós também acompanhamos os casos em que são encaminhados para as unidades emergenciais de saúde. Então, os casos quando se agravam, que nós precisamos encaminhar para a Santa Casa, é feito um contato direto do Serviço de Epidemiologia para a equipe que está de plantão e que já espera esse paciente com agravamento para que seja atendido na Santa Casa.
Certo. Bia, e como que é feito as denúncias das pessoas que não estão cumprindo esse monitoramento? O site oficial da Prefeitura, as redes sociais, são divulgados um canal de denúncia. Nós temos um canal específico para as denúncias de descumprimento do isolamento domiciliar, né? Se a pessoa não consegue encontrar esse canal disponível facilmente na prefeitura, ela pode fazer um contato com a guarda, que a guarda também tem um canal direto conosco e repassa essas informações num grupo, né, em que eu sou membro e já faço o monitoramento dessa pessoa. Nós levantamos a situação, a data de início, se realizou ou não o teste, o período de isolamento. Então é feita uma investigação e feito contato com a pessoa. Esse relatório depois, se ele procede essa denúncia, é então encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil, né? Muitas denúncias não procedem, Felipe, porque as pessoas perdem a noção do tempo de isolamento, né? Mas também temos muitas denúncias que já foram e que estão sendo encaminhadas para a Delegacia de Polícia Civil. Certo, Bia, para a gente encerrar, eu gostaria que você fizesse um panorama rapidamente de como que está a situação da pandemia aqui em Andradas. A gente teve uma melhora nos números. O que você pode falar para a gente? Felipe, hoje o momento é mais promissor, né? Nos contenta em anunciar uma melhoria. Nós tivemos, em relação às 2 últimas semanas, comparando agora, né? Esse último sábado do dia 3/7 até o sábado anterior do dia 26, nós tivemos uma redução de 18% no número de novas notificações, que são as pessoas que começaram a apresentar sintomas gripais. Ainda não sabemos se o teste dará um resultado positivo ou não, mas são pessoas que entraram para nós. Diariamente são calculadas quantas pessoas novas entraram. Então, hoje nós divulgamos que ontem foram 61 pessoas, né, que entraram no monitoramento. E que ao longo dessas 2 semanas, quando nós comparamos, nós tivemos uma redução de 18%. Mesmo nesse período frio, em que é muito comum os sintomas gripais. Então, isso já nos dá uma certa tranquilidade, né, nesse momento. E uma notícia ainda mais promissora é que, comparando essas mesmas semanas, nós tivemos uma redução de 57% no número de casos positivos, ou seja, confirmados para a Covid-19. Então, nos dá uma certa esperança. Nós atribuímos isso muito ao avanço da vacina. Então, nós estamos hoje já divulgando vacinação até 47 anos. Amanhã já começa. Então, nós estamos avançando com a vacina. E é a nossa única esperança. Enquanto a gente não tem uma cobertura vacinal para todos, é muito importante que as pessoas mantenham os cuidados, que é o uso correto da máscara, a higienização das mãos, o distanciamento entre as pessoas, os cuidados mesmo para a disseminação da doença. Então, todo mundo mantendo o seu cuidado e a vacina avançando, a gente deixa de sobrecarregar o sistema de saúde. E aí a gente consegue voltar um pouquinho mais à nossa tranquilidade, né, Felipe? Sem dúvidas. No nosso dia a dia, que está abalado aí, Acho que né? todo mundo está esperando, né? É importante que as pessoas procurem o atendimento de saúde assim que apresentam os sintomas, porque muitas realizam o teste, vai numa farmácia, realiza o teste, mas não procuram atendimento médico e às vezes não é um teste na data certa, tá? Os testes realizados nesses locais não descartam completamente ser a Covid-19 ou não. Então, nós temos casos de pessoas internadas que a confirmação foi através de um exame realizado no hospital, mas que deu negativo num teste de antígeno. Então, o serviço de saúde, ele vai monitorar essas pessoas, inclusive se estão sendo acompanhadas como devem ser, tá? Por isso que a gente sempre reforça. E procurar a Santa Casa realmente quando necessário. Quando você tem uma piora do quadro, em que você não consegue ser encaminhado para uma unidade básica de saúde, uma ESF, e que realmente seja necessário. Porque lá nós temos uma concentração maior de pacientes que não estão bem, por isso que estão no hospital. E nós temos outras demandas no hospital. Pacientes que sofrem um acidente,
uma doença neurológica, como um AVC. São pessoas que precisam estar no hospital. Então, as demais pessoas podem ter a outra alternativa na própria rede de saúde que não sobrecarregue também um pronto atendimento. Tá certo. Ana, eu gostaria de agradecer sua presença aqui no Jornal da Cidade. Eu quero abrir aqui um parênteses, falar que ontem eu fui levar a minha mãe para receber a vacina, graças a Deus, e eu quero deixar aqui os parabéns novamente para a pasta da saúde daqui de Andradas. A vacinação muito organizada, as profissionais de saúde muito prestativas. Então, parabéns para você, para todo o pessoal da área da saúde que tem feito esse trabalho magnífico aqui em Andradas. Parabéns. Que bom, muito obrigada. E toda vez que nós disponibilizamos o boletim, alguns números são disponíveis também em relação ao monitoramento. Quem está no monitoramento que não recebeu a nossa ligação, entre em contato conosco, porque nós dependemos de informações. E às vezes os dados de telefone dessas pessoas podem não estar atualizados. Então, às vezes também nós não conseguimos contato. Mas nós estamos à disposição para receber o contato das pessoas, tirar as dúvidas e oferecer qualquer apoio que seja necessário nesse momento, né, que fica todo mundo inseguro frente aos sintomas gripais. Tá certo, Ana. Então, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Cidade. Obrigada. No próximo bloco, você vai conferir. Santa Casa de Poços de Caldas recebe doações de 10 colchões pneumáticos. E tem ainda o Jornal da Cidade explica como será a nova etapa do auxílio emergencial. E a gente traz ainda os números atualizados do boletim Covid-19. Em São João da Boa Vista faz 18 graus nesse momento. À tarde, a máxima deve chegar aos 23. A gente traz essas e outras notícias logo após os comerciais. Até já. Estamos apresentando Jornal da Cidade, no oferecimento do Sindicato dos Agricultores, Familiares e Trabalhadores Rurais de Andradas, Ibitura e Caldas. Vinícola! Vamos falar agora do Chá Acabe. Grave esse nome. O Chá Acabe é um produto natural, líquido, pronto para consumo e foi feito carinhosamente para você que sofre de azia, refluxo, má digestão, gastrite, pressão alta, gordura no fígado, prisão de ventre, ácido úrico, gota e está com colesterol e triglicérides elevados. O Chá Acabe irá desintoxicar o seu organismo, sanando esses males. O verdadeiro Chá Acabe só é vendido em farmácias e lojas de produtos naturais e não é vendido em forma de folhas. Não é vendido de porta em porta. Consuma o Chá Acabe diariamente e sinta-se de bem com a vida. Plano de saúde com carência zero, inclusive para Covid-19, é na FAENG Saúde. Cobertura estadual ou nacional, médicos especialistas, exames e consultas em todas as áreas. Acesse faengdigital.com.br ou converse pelo WhatsApp 31 97148 7871. Anotou? 31 97148 7871. Vinícola AM. Você já colocou a placa do CEP Rural na sua propriedade? O CEP Rural é a garantia para o morador da zona rural de um atendimento de forma rápida e eficiente pelas forças de segurança e emergência. Retire a sua identificação no setor de agricultura de Andradas, na Rua Coronel Eduardo Amaral 236 Centro, até o dia 31 de julho de 2021. Saiba mais no site www.andradas.mg.gov.br. Prefeitura Municipal de Andradas. Você quer uma internet de qualidade com a maior velocidade, planos que cabem no seu bolso e suporte técnico personalizado 24 horas por dia? Então não perca tempo. Venha para Andradas Net, uma empresa do Grupo Telemídia, a sua provedora de internet do sul de Minas. 900 kHz. E agora nós vamos falar para você do Chá Acabe. É isso mesmo, olha, você que sofre com a prisão de ventre, tudo que você come faz mal, a azia e a má digestão te perseguem, olha, então pare de sofrer e comece a tomar urgentemente aí o Chá Acabe. O Chá Acabe auxilia no tratamento do refluxo, prisão de ventre, gastrite, úlcera, cólicas estomacais, cólicas intestinais e infecções intestinais. O Chá Acabe ainda ajuda a controlar a sua pressão arterial, reduzindo o seu colesterol e também a diabetes. O
concentrado Chá Acabe também regula seu intestino, auxilia na prevenção do AVC e do infarto, auxilia também no tratamento da gordura no fígado e ainda ajuda a eliminar aquela gordurinha localizada. Chá Acabe é composto com as melhores ervas medicinais e é 100% natural, por isso é muito bom. Mas atenção, porque o verdadeiro Chá Acabe só é encontrado em farmácias, lojas de produtos naturais e tem o nome Natubio em alto relevo na caixa e também no frasco. Chá Acabe. Eu sou José Cândido e apresento pela vinícola de segunda a sexta, no horário das 16 às 18 horas, o programa Canta Viola e conto com a sua audiência. Voltamos a apresentar Jornal da Cidade. Notícias da região. Estamos de volta com o seu Jornal da Cidade e as agências bancárias ficarão fechadas nesta sexta-feira em todo o estado de São Paulo, em razão do feriado da Revolução Constitucionalista. Com bancos fechados, quem tem contas a vencer nesta sexta-feira, pagamentos ou pendências para resolver em agências bancárias, deve se organizar. Pois é, Francisco, apenas as áreas de autoatendimento dos bancos vão ficar disponíveis para os clientes, bem como os canais digitais e remotos de atendimentos como internet e aplicativo de celular. E de acordo com a FEBRABAN, a Federação Brasileira dos Bancos, contas de consumo como as de água e luz, por exemplo, e boletos diversos com vencimentos no feriado, poderão ser pagos na segunda-feira, dia 12, sem a cobrança de juros ou multa. Pois é, não houve o adiantamento do feriado do dia 9 de julho nos municípios da região do Leste Paulista. Assim, as repartições de serviços públicos também serão interrompidos. E a Polícia Civil de Minas Gerais e a Polícia Militar do Estado também cumpriram nesta terça-feira mandados de busca e apreensão em imóveis no distrito Divino Espírito Santo, pertencente ao município de Alterosa. 3 homens de 29, 49 e 61 anos foram presos em flagrante. Nos locais foram encontradas armas de fogo, munições e acessórios. Ao todo foram apreendidas 2 armas de fogo, uma de calibre 22 e a outra de 36. Uma cartucha, além de 15 munições, sendo 14 intactas de calibre 36. É isso aí. Bom, vamos para Jagutinga agora. Por lá, a prefeitura voltou a permitir a venda de bebidas alcoólicas na cidade durante os finais de semana. A comercialização do produto estava proibido desde o dia 17 de junho, quando houve medidas mais restritivas para tentar frear a pandemia na cidade. O toque de recolher no município entre as 22 horas e as 5 horas da manhã continua valendo. O decreto continua proibindo a locação de imóveis e espaços privados, incluindo sítios e salões para realização de eventos particulares, independentemente do número de pessoas em áreas urbana ou rural. Notícias policiais. Vamos ao giro policial. 2 adolescentes foram apreendidos pela Polícia Militar suspeitos de tráfico de drogas no bairro São João, na zona leste de Poços de Caldas, na tarde de ontem. E de acordo com a Polícia Militar, durante a operação Incursão em Zona Quente de Criminalidade, realizada na rua Acácia, os militares avistaram os 2 menores em atitudes suspeitas. Pois é, com auxílio da equipe da Ronda Ostensiva com cães, foi aplicada o cão faro, a Atena, em uma área extensa de mata. No local foram encontradas uma barra de maconha, 5 tablets pequenos da mesma droga, uma balança de precisão e também R$ 42 em dinheiro. Pois é, os menores foram apreendidos e conduzidos à Delegacia de Polícia Civil juntamente com material apreendido. Jornal da Cidade. Há 35 anos, levando até você a informação com credibilidade. E a Prefeitura de Caldas segue trabalhando na manutenção das estradas rurais do município. Na manhã desta terça-feira, a estrada de São Pedro de Caldas recebeu a 4ª fase de aplicação de massa asfáltica para a correção da estrada de acesso ao distrito. Segundo a Secretaria de Obras, a ação veio para garantir a segurança das pessoas e o trânsito de insumos e da produção. Jornal da Cidade.
E o governo federal estendeu por mais 3 meses o benefício do auxílio emergencial. De acordo com o Ministério da Economia, os valores serão mantidos. Uma medida provisória do governo federal estendeu o auxílio emergencial por mais 3 meses. O calendário dos novos pagamentos ainda não foi divulgado, mas de acordo com o cronograma do Bolsa Família, a 5ª parcela do benefício este ano começa no dia 18 de agosto. Não haverá diferença nos valores já pagos. Serão mantidos os valores de R$ 150 para pessoas que moram só, R$ 375 para as mães chefes de família e R$ 250 para os demais beneficiários. O pagamento da 4ª parcela do auxílio emergencial começa no próximo dia 19 para o pessoal do Bolsa Família. Apesar de já estar confirmada a nova etapa do benefício no Diário Oficial da União, o Congresso Nacional ainda deverá votar a medida. De acordo com o governo, mais de R$ 20 bilhões será utilizado para o pagamento das novas parcelas. Para receber a extensão do auxílio este ano, não será preciso realizar nenhum tipo de cadastro ou pedido. Reportagem Henrique Carmo. Jornalismo Vinícola AM. E a Vale recorreu na Justiça do Trabalho contra a indenização de mais de R$ 1 milhão por danos morais para herdeiros de trabalhadores mortos na tragédia de Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte. A barragem Mina, Córrego do Feijão, se rompeu no dia 25 de janeiro de 2019 e deixou 270 pessoas mortas. Pois é, Francisco, conforme o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região de Minas Gerais, o recurso foi apresentado nesta segunda-feira. A Vale recorreu nesta segunda-feira da decisão que obriga a empresa a pagar R$ 1 milhão para cada trabalhador que morreu no rompimento da barragem em Brumadinho em 2019. A mineradora pede que a ação seja considerada improcedente e, no caso de se manter a condenação, que a Vale possa pagar um valor mais baixo. A condenação na Justiça do Trabalho é do mês de junho e 131 famílias devem ser beneficiadas. No recurso, a empresa chamou de absurda a quantia a ser paga a cada vítima. Para o advogado Luciano Pereira, representante do sindicato Metabase de Brumadinho, ao recorrer dessa condenação, a Vale demonstra desprezo à vida. Segundo ele, o sindicato vai aumentar o pedido de indenização. E a recusar-se a reparar os danos causados às maiores vítimas dessa tragédia-crime, a Vale demonstra, uma vez mais, seu desprezo à vida humana. Diante da postura da empresa, o sindicato irá recorrer para elevar o valor da indenização para R$ 3 milhões. No recurso, a Vale também questiona os nomes de 21 pessoas citadas na ação, que, segundo a empresa, não integram a categoria. Em junho, a juíza Viviane Célia Correia, da 5ª Vara do Trabalho de Betim, destacou na decisão que a quantia se destina a remediar as irrecuperáveis consequências do desastre provocado pela negligência da empresa. Segundo a juíza, medidas adotadas para remediar problemas e aprimorar a segurança foram limitadas e mal sucedidas. Em nota, a Vale disse que está comprometida a indenizar as famílias das vítimas de forma rápida e responsável. Por esse motivo, vem realizando acordos com os familiares dos trabalhadores falecidos desde 2019. De acordo com a mineradora, desde 2019 já foram firmados 681 acordos trabalhistas, envolvendo mais de 1.600 familiares de vítimas. As barragens com rejeitos de minério se romperam em janeiro de 2019 e 270 pessoas morreram. Maíra Heinen. Jornal da Cidade. Bom, quero fazer aqui um comentário. Eu não sou muito de ficar comentando no jornal, não, mas a empresa acha que é um absurdo pagar esse valor. Absurdo é o que a empresa fez, né? Destruiu a vida de todos, acabou com a natureza, né? Foi aquela grande tragédia, e ela acha que é um absurdo pagar ainda esse dinheiro. Esse dinheiro não vai trazer a vida das pessoas de volta, né? Mas vai dar uma qualidade de vida melhor para as pessoas, né? Isso é o mínimo que essa empresa deveria fazer. Um absurdo é o que a Vale fez, infelizmente, né? Bom, vamos seguir aqui com o Jornal da Cidade. Vamos ao boletim da Covid-19. Andradas registrou mais 17 casos de Covid, de acordo com o boletim divulgado nesta terça-feira, referente ao dia 5. Houve diminuição no número de pacientes internados. São 4 pacientes na UTI, 4 na enfermaria da Santa Casa de Andradas.
O número de monitorados é de 181. O município registrou mais uma morte e o total de óbitos na cidade agora é de 116. O município tem mais um óbito em investigação. E com as novas confirmações, Andradas tem, no momento, 3.774 casos positivos confirmados e 3.444 pacientes considerados já recuperados. E no próximo bloco, Polícia Militar de Minas Gerais tem processos seletivos com inscrições abertas. Saiba como se inscrever. E tem ainda prefeitos de Mogi Guaçu, Mojimirim e Itapira decretam o fim do lockdown noturno. Em Botelhos, a mínima é de 7 e a máxima é de 21 graus. A gente traz essas e outras notícias depois dos comerciais. Voltamos já já. Estamos apresentando Jornal da Cidade. No oferecimento do Sindicato dos Agricultores, Familiares e Trabalhadores Rurais de Andradas, Ibitura e Caldas. Vinícola! Ai, amiga, hoje eu não tô legal. A minha menstruação tá chegando e eu tô daquele jeito. Amiga, você ainda não toma o Fique Plena? Fique Plena? Sim, Fique Plena é um composto de ervas curativas que ajudam a tratar os efeitos da TPM. Cólicas, irritação, enjoos, prisão de ventre, dor de cabeça, enxaqueca, diarreias, insônia ou sono excessivo. Fique Plena reduz a queda de cabelo, fortalece as unhas e melhora a textura da pele. Fique Plena. A venda nas melhores farmácias e casas de produtos naturais da sua cidade. Gás Guarino Marcon já há muitos anos oferecendo ótimo serviço em distribuição de gás. Tradição, qualidade, preço justo, rapidez na entrega e a certeza do peso certo, supervisionado pelo Neto, com a qualidade Super Gás Brás, atendendo agora em novo horário, na portaria de segunda a sexta, das 7 às 19 horas, entregas das 8 às 18. Portaria sábado, das 7 às 15 horas, entregas das 8 às 15 horas. Portaria e entregas no domingo, das 8 às 12 horas. Quando precisar de gás, compre a qualidade do Gás Guarino Marcon. Se você precisa que entregue em seu domicílio, é só ligar 3731-3505 ou no zap 99708-3505 ou Rua São José 84. Gás e água Guarino Marcon. A qualidade que você merece. 900 kHz. Seu carro merece ser bem cuidado. A Cássia Autopeças oferece peças e acessórios com a qualidade, preço e bom atendimento que você merece. O endereço certo é a Cássia Autopeças, Capitão Evaristo Lopes 122, telefones 35-3731-5000 ou 99909-0036. Terça quinta do Hortifruti Serra Azul. Produtos selecionados e qualidade incomparável. Batata escovada quilo, R$1,99. No app, R$1,79. Mandioca descascada quilo, R$3,59. Mexerica Bocan quilo, R$2,99. Serra Azul Supermercados, fazendo tudo por você. Rendei graças ao Senhor, que o seu amor é sem fim. Diga ao povo de Israel, que o seu amor é sem fim. Diga aos seus sacerdotes, que seu amor é sem fim. Digam a todos que o temem, que o seu amor é sem fim. Eis o dia do Senhor, alegres nele exultemos. Que nos salve, imploremos, alegres nele exultemos. Bem-vindos à sua casa, alegres nele exultemos. Nós, os seus amados, alegres nele exultemos. Querido amigo e amiga que acompanha a programação da Rádio Vinícola, desejo a você saúde, paz e que a força do Cristo ressuscitado, que venceu o pecado e a morte, esteja sempre no seu coração, na sua vida. E agora nós vamos falar para você do Fique Plena. É isso mesmo, olha, Fique Plena é um excepcional composto de ervas com efeitos curativos que está mudando a vida de muitas mulheres Brasil afora. Mulheres que sofrem com cólicas menstruais, prisão de ventre, ressecamento, miomas, cisto no ovário e também inflamação na bexiga. Fique Plena alivia os sintomas da menopausa, ondas de calor, suor noturno, ansiedade e também irritação.
Fique Plena previne e combate a queda dos cabelos, fortalece as unhas e melhora a textura da pele. Tá esperando o quê? Vá até uma farmácia ou casa de produtos naturais de sua cidade e compre já o Fique Plena. Voltamos a apresentar Jornal da Cidade. Destaque desta edição. Estamos de volta. A Polícia Militar de Minas Gerais está com processos seletivos para diferentes áreas com inscrições abertas. As vagas são para cursos de formação de soldados, do quadro de praças, especialistas e oficiais de saúde. O curso de formação de soldados do quadro de praças especialistas tem inscrições até o dia 28 de julho e provas previstas para o dia 29 de agosto. E são previstas 84 vagas para os seguintes cargos: técnico em enfermagem, técnico em saúde bucal, técnico em farmácia, técnico em análises clínicas, patologia clínica, auxiliar de comunicações, armeiro, também auxiliar de motomecanização de viaturas. Pois é, Francisco, já o concurso público para provimento no cargo de quadro de oficiais de saúde de Polícia Militar de Minas Gerais tem inscrições até o dia 29 de julho e provas previstas para o dia 29 de agosto. Para mais informações e editais podem ser conferidas no site da PM. Anota aí, policiamilitar.mg.gov.br. Jornal da Cidade. Mais de 600,2 mil doses da vacina da Pfizer são entregues ao Brasil. Esse é o 21º lote do imunizante enviado ao país pela empresa. Está prevista para chegar no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, na noite de hoje. Na última remessa recebida na quinta-feira, dia 1º, a farmacêutica finalizou o envio de 2,4 milhões de doses em 3 voos, totalizando 15,5 milhões de vacinas da Pfizer, BioNTech, entregues ao Brasil até agora. Com o lote dessa semana, o total chega a 16,1 milhões das 200 milhões de doses do imunizantes contratadas pelo governo federal. A companhia diz que vai cumprir o cronograma de entrega total até o final de 2021. Nas últimas 4 semanas foram enviadas 2,4 milhões de vacinas, sempre dividida em 3 voos. A assessoria da Pfizer afirmou que os maiores envios do mês serão realizados na última quinzena, no dia 20 de junho, a Pfizer enviou ao Brasil a primeira remessa de doses da vacina por meio do consórcio global. A entrega foi de 842 mil imunizantes. E o fechamento de todos os comércios e serviços a partir das 19 horas em Mogi Guaçu, Mojimirim e Itapira chega ao fim no dia de hoje, nesta quarta-feira, portanto hoje, né? Pois é, Francisco, a partir de amanhã, quinta-feira, o funcionamento será permitido até às 9 horas da noite, seguindo o horário previsto na fase de transição do Plano São Paulo, que determina o toque de recolher entre as 9 da noite e as 5 horas da manhã. O lockdown noturno foi implantado em comum acordo pelos 4 municípios no dia 19 de junho, com medida para diminuir a incidência de casos de internações em UTI nos hospitais. Pois é, com o recuo das internações após uma prorrogação, o lockdown tem data para terminar nesta quarta-feira. Por isso, os comércios que forem impedidos de funcionar poderão reabrir a partir de quinta-feira nas cidades da região. Com no máximo 40% da capacidade do total do estabelecimento, o serviço de delivery drive-thru ficam permitidos até o limite de horários do estabelecimento em alvará. As novas diretrizes ficarão em vigência inicialmente até o dia 15 de julho, informa aí a nota oficial da Prefeitura de Mogi Guaçu. Credibilidade é a nossa marca. Jornal da Cidade. Agora, notícias do esporte, com André Luiz.
Olá, torcedor amigo, forte abraço, hein? Estamos chegando aqui no Jornal da Cidade desta quarta-feira, hoje 7 de julho de 2021, para falar de esportes e destacando aí Campeonato Brasileiro, 10ª rodada, Brasileirão Série A, que começou ontem com a vitória do Santos em cima do Atlético Paranaense, hein? 2-1 para o Santos na Vila Belmiro, o Atlético, né, vice-líder do campeonato, perdeu para o Santos por 2-1, grande resultado aí para a equipe da Vila Belmiro, né? O Santos que pulou agora para a 6ª posição com 15 pontos, olha só, hein? Está a 6 pontos atrás do Bragantino, que é o líder do campeonato, né? E o Santos, juntamente com o Atlético Paranaense, tem um jogo a mais aí, né? 10 jogos, né? E ocupa a 6ª posição, portanto. E a 10ª rodada, aliás, prossegue hoje, né? Hoje, às 18 horas, no Castelão, nós vamos ter Fortaleza e América Mineiro. Também hoje, às 18 horas, lá no estádio do Pituaçu, o Bahia recebe o Juventude. No Nabi Abichedi, em Bragança Paulista, também às 18 horas, o líder Bragantino pega o Cuiabá. Às 19 horas, no Allianz Parque, o Palmeiras recebe a equipe do Grêmio. Também 19 horas no Mineirão. Que jogo, hein? Atlético Mineiro e Flamengo, jogaço realmente, às 19 horas no Mineirão. 19 horas também lá no Antônio Ascioli, em Goiás, em Goiânia, né? O Atlético Goianiense recebe a equipe do Sport. Já às 21h30 em São Januário, o Fluminense vai enfrentar a equipe do Ceará. No estádio da Beira Rio, hoje às 21h30, o Internacional recebe o São Paulo. E no Índio Condá, amanhã 21 horas, lá em Chapecó, a Chapecoense enfrenta a equipe do Corinthians. Recapitulando então a classificação, o Bragantino lidera com 21 pontos, seguido do Atlético Paranaense com 19, o Palmeiras é o terceiro também 19, o Atlético Mineiro vem em quarto com 16, o Fortaleza é o quinto com 15, o Santos é o sexto também 15 pontos. Em sétimo, o Bahia com 14, oitavo, o Atlético Goianiense com 13, em nono, o Ceará também 13 pontos, em décimo, o Fluminense também 13 pontos. 11º para o Flamengo com 12, 12º, Juventude também 12. Com 11 pontos, o Corinthians é o 13º colocado. 14º, Internacional com 10. 15º, América Mineiro com 9. Em 16º, o Sport Recife com meia dúzia. Na zona do rebaixamento, o São Paulo puxa a fila, né? O 17º com 5 pontos. Seguido do Cuiabá, 18º com 4, Chapecoense, 19º também 4, e o Grêmio é o 20º colocado com apenas 2 pontos ganhos. E o Grêmio pega uma pedreira, né? Vai enfrentar o Palmeiras no Allianz Parque. Olha só que situação da equipe do Grêmio, hein? Brincadeira não, né? Fala a verdade, meu amigo. O Grêmio fazendo uma campanha que, olha, não tem cabimento, né? Meu Deus do céu. Bom, falando agora da Eurocopa, a Itália venceu a Espanha nos pênaltis e vai à final da Eurocopa, hein? É isso mesmo, a Itália está na final. Na tarde de ontem, a seleção italiana venceu a Espanha nos pênaltis por 4-2, após o empate por 1-1 no tempo normal e na prorrogação. E assim, a Itália garantiu a vaga na decisão da competição europeia. O adversário vai sair do confronto entre Inglaterra e Dinamarca. Diante de 60 mil torcedores em Wembley, brilhou a estrela de Donnarumma. O goleiro defendeu a cobrança de Morata na disputa de pênaltis e encaminhou a classificação da Azurra. Coube a Jorginho, brasileiro naturalizado italiano, converter o pênalti decisivo e levar a Itália à final da Euro após 9 anos. A última vez havia sido em 2002, justamente contra a mesma Espanha, né? Então tá aí. Itália e Espanha fizeram um grande jogo ontem à tarde, né? E
terminou empatado, 1-1, foi para a prorrogação, mesmo resultado, né? Ninguém mexeu no placar na prorrogação, e aí foi para os pênaltis e na cobrança de penalidades, 4-2 para a seleção italiana, e conforme dissemos, coube aí ao brasileiro naturalizado italiano Jorginho fazer o gol que levou a Itália à final de mais uma Eurocopa. E agora, aguarda aí o resultado de Inglaterra e Dinamarca. Vamos ver quem vai enfrentar a Itália na Eurocopa. E na Copa América, a Argentina bateu a Colômbia nos pênaltis também e vai à final da Copa América com o Brasil. A Argentina está na final da Copa América. Ontem, no Mané Garrincha, em Brasília, após empate em 1-1, a equipe de Lionel Messi ganhou da Colômbia nos pênaltis por 3-2 e confirmou a vaga à final contra o Brasil. Lautaro Martínez marcou para a Argentina no tempo normal. Dias fez o gol da Colômbia. O destaque nas cobranças foi o goleiro Emiliano Martínez, que pegou 3 pênaltis. A final da competição será no sábado, dia 10, às 21 horas, horário de Brasília, no Maracanã. A Colômbia terá pela frente o Peru na disputa do 3º lugar. O jogo está marcado para sexta-feira, às 21 horas também, do horário de Brasília, no estádio Mané Garrincha. Então tá aí, Brasil e Argentina fazendo aí a final da Copa América 2021, jogo que acontece sábado, 9h, no Maracanã, hein? Tá aí, Caramba, mais um confronto, Brasil e Argentina, agora decidindo a Copa América. Então tá aí, torcedor, essas as notícias do esporte para você aqui no Jornal da Cidade. Eu volto amanhã trazendo muito mais, hein? Desejo a você uma boa tarde, fique com Deus e cuide-se. E a gente fica por aqui, mais notícias você tem na fanpage da Rádio Vinícola no Facebook, acessa lá, facebook.com/Rádio Vinícola e no site radiovinícola.com.br. Muito obrigado pela sua audiência, um forte abraço para você e eu te encontro amanhã a partir das 11 horas da manhã. Tchau. Você ouviu Jornal da Cidade. Jornal da Cidade. Oferecimento. Sindicato dos Agricultores, Familiares e Trabalhadores Rurais de Andradas, Ibitura e Caldas. 12h23.